Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje, ao nosso vídeo. Se possível, dê um like no nosso vídeo para ajudar o nosso canal na divulgação dessas reflexões. Se inscreva no nosso canal. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre fundamentalismo. Fundamentalismo é uma palavra cuja semântica, o sentido, nós encontramos em toda a história da humanidade e, infelizmente, atualmente ainda encontramos casos assim. O que seria o fundamentalismo? E por que existe o fundamentalismo do ponto de vista psicológico humano? Nós vamos analisar um pouco, en passant, sobre essa temática, sobre esse assunto, para entendermos um pouco também o que acontece na sociedade quando a gente vê casos assim. Muito bem, fundamentalismo sempre existiu na história humana. Se nós observarmos na Idade Média, que vai didaticamente falando mais ou menos de 500 a 1500 depois de Cristo, mais ou menos, principalmente mais no final da Idade Média, nós percebemos ali que existiam atitudes por parte dos poderosos da época que eram verdadeiras atrocidades, como por exemplo, como na Idade Média, a religião dominante da época ela tinha também um viés político também, um poder político. Era muito comum qualquer pessoa que falasse contra a doutrina da religião da época ser presa, ser queimada viva, esquartejada. Um exemplo disso é Giordano Bruno, né, e outros pensadores que ousaram falar algo que estava fora daquela linha de pensamento e ideologia defendido na época. Então isso é um fundamentalismo. Fundamentalismo, existe o fundamentalismo religioso, existe o fundamentalismo político, fundamentalismo artístico. Então o que seria isso na verdade? O fundamentalismo ocorre quando o indivíduo que é fundamentalista, ele cria ou ele internaliza uma estrutura de pensamento, de sistema de crenças e conceitos que ele considera aquilo ali como verdade absoluta. Ele, devido à criação que ele teve, seja na família, na comunidade, as informações que ele colocou dentro da mente dele, criou-se um conjunto de sistemas de crenças, de conceitos e muitas vezes de preconceitos, e ele age na vida sempre de acordo com esse sistema. E aí ele se torna um indivíduo sistemático. Ou seja, ele acredita que o que ele sabe é a verdade absoluta. E qualquer pessoa que pensa diferente dele, no nível inconsciente, tem que ser exterminada, tem que desaparecer, porque para ele a vida só existe dentro daquele sistema que ele construiu ou deixou-se construir dentro da mente dele. Então é comum, por exemplo, no meio religioso, nós encontrarmos fundamentalistas que são aqueles que olham para a sua religião e consideram que qualquer um que não esteja comungando com a doutrina da religião dele é um indivíduo que ele está no inferno, ele está perdido, ou um indivíduo que é, de certa maneira, inferior. Então ele acha que a religião dele é a melhor e ele acaba discriminando todo indivíduo que pensa diferente dele. O fundamentalista, ele não aceita um pensamento diferente. Ele não aceita o princípio da dialética, que é quando o indivíduo tem uma tese, uma opinião, o outro tem uma antitese, e se juntar as duas, forma uma síntese, uma tese melhor. Ele não considera que opiniões diferentes pode ser riqueza, e não necessariamente aquele que pensa diferente é um inimigo. Mas o que leva o indivíduo a se tornar um fundamentalista? Nós temos fundamentalismo também na área social, política, por exemplo. Quando a gente olha aqueles alemães nazistas da Segunda Guerra Mundial, é difícil entender como aqueles indivíduos mataram milhões de judeus apenas por considerá-los como uma raça inferior. Como que eles não tinham uma sensibilidade
para perceber a atrocidade que eles estavam fazendo, a ação desumana que eles estavam praticando. Porque na mente deles aquilo era o certo. Agora, se pararmos para pensar, todos nós, de certa forma, olhamos o mundo externo de acordo com o nosso mundo interno. Ou seja, a gente sempre olha o mundo com as nossas lentes, com as experiências e o conhecimento que a gente tem. Esses elementos fazem nós interpretarmos o mundo de uma determinada maneira. A diferença do fundamentalista é que ele não dá margem para duvidar dos seus próprios conceitos ou preconceitos. Ele não abre um campo dentro de si mesmo para um diálogo interno, para analisar se aquilo que ele está defendendo é certo realmente ou foge da coerência da vida humana. Então o fundamentalista ele tem uma característica agressiva, ele tem uma característica de não respeitar os diferentes, ele tem uma característica de querer passar por cima e simplesmente chegar no objetivo dele sem perceber que o processo, sem perceber que muitas vezes ele está praticando ações ali que ferem profundamente aqueles que estão ao seu redor. Porque a mente dele é uma mente ovoidizada, ele só enxerga numa direção, psicologicamente falando. Mas aí o que é o fundamentalista? Sendo que todos nós, de certa maneira, enxergamos o mundo de acordo com os nossos conceitos, qual a diferença do fundamentalista? Percebemos que o indivíduo que ele se torna fundamentalista, seja numa religião, seja na política, seja num clube de futebol, torcendo para um time, geralmente são aqueles indivíduos persistentes, aqueles que querem converter todo mundo, ou dizer que o seu time é o melhor, aqueles indivíduos que eles gostam da briga. Percebemos, meus amigos, que o fundamentalista geralmente ele já tem um processo neurótico dentro dele, que não tem a ver necessariamente com ideologias, com religião. Ele tem uma problemática dentro dele, talvez uma problemática desde a infância, um trauma vivenciado, algumas neuroses, alguma coisa mal resolvida dentro dele. E o indivíduo, quando ele tem algo mal resolvido dentro de si mesmo, ele começa a fazer um processo de transferência. O que é a transferência? É o indivíduo ele colocar em algo externo o seu desejo de realização. Como o indivíduo que tem muitos conflitos internos não consegue se realizar pelo próprio ato de ser, não consegue se realizar como ser humano, ele transfere para coisas externas a ele essa possível realização. Ele quer se realizar em algo que ele defende. É quando a ideologia que ele professa, por exemplo, se torna para ele, na mente alienada, a tábua de salvação. Ela tem que ser a vitoriosa, ela tem que ser a certa. E aí é quando surgem esses indivíduos frenéticos, nessa luta contra todos e tudo, querendo que a sua ideia prevaleça sobre todos. Porque, na verdade, ele acha que ele vai se realizar quando a ideia dele for dominante. É uma ilusão da mente. Porque nós sabemos que a paz de espírito é um estado interno do ser e não necessariamente uma situação externa. O indivíduo ele pode conseguir tudo o que ele quer, que a mente dele quer, que os anseios dele quer, e mesmo assim ele pode não encontrar a paz interior se ele não fizer uma viagem para dentro de si mesmo e perceber quais as mazelas, quais os nós mal resolvidos existem lá dentro que ele ainda não olhou, que ele ainda não perdoou, que ele ainda não dissolveu. Então surgem os fundamentalismos. Nós percebemos que geralmente pessoas são pessoas que agridem sem sentir.
são pessoas que machucam sem perceber. São pessoas que olham o mundo apenas sob um ponto de vista. Na verdade, tem aqui ditado que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Se o indivíduo olhar, por exemplo, uma casa, e que na frente da casa é pintada de vermelho, do lado é pintado de verde, atrás é pintado de azul, e do outro lado é pintado de cinza, se ele olhar só a frente da casa, ele vai falar que essa casa é toda vermelha. Mas ele só está olhando um ângulo, onde ele está conseguindo enxergar. Nós somos assim. Nós nunca conseguimos enxergar o ângulo todo da situação que estamos analisando. Quando a gente olha uma situação, a gente traz a experiência de vida que nós temos, o conhecimento que nós temos e usamos isso para interpretar aquilo ali. Mas nós não temos condição de saber tudo o que está acontecendo em volta de uma situação. Quando uma pessoa fala alguma coisa, nós já julgamos de imediato, porque nós já temos juízo de valor, aqueles conceitos, muitas vezes preconceitos, e nós já julgamos, isso é certo, isso é errado, aquele indivíduo é bom, aquele indivíduo ali não presta. E aí a nossa mente maniqueísta, que quer o tempo todo encontrar inimigo em toda parte, acaba dividindo o mundo assim, em bons e maus, que é uma coisa terrível para a convivência humana, que é uma coisa totalmente fora da realidade, porque ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mau. Todas as pessoas têm virtudes em variados graus diferentes e todas as pessoas têm defeitos em variados graus diferentes. Então essa questão muito 8 ou 80 para se interpretar a vida e a sociedade é uma coisa típica daquele que segue o caminho do fundamentalismo. Então, geralmente, a consequência do fundamentalismo são agressividades, são agressões, são opressão. Muito bem. Então, quando o indivíduo ele tem essa neurose já interna, talvez com problema com os pais, com os avós, com os professores, com os amigos, com a sociedade, alguma coisa que tem embolado ali, ele acaba transferindo isso para as religiões, ou para a ideologia política, ou para o time de futebol. Aí nós percebemos, por exemplo, que o indivíduo sai às vezes de um campeonato, de uma torcida lá, de um jogo de futebol, torcendo, alegre. Quando sai e vê uma torcida contrária na saída do jogo, começa a brigar. E costuma até matar o outro, porque o outro pertence a uma torcida adversária. Percebem como que é a visão? Então as pessoas que ficam fanáticas de determinadas ideologias, elas passam a não enxergar outro ângulo, ela passa a não enxergar outros pontos de vista, e aí se torna um fundamentalista. Bom, mas qual é o caminho que nós podemos trilhar para sair disso? Lembrando que no meio religioso, isso é mais terrível ainda, porque mexe com a fé das pessoas. Então, muitas vezes o indivíduo ele pega aqueles textos sagrados, dos livros sagrados de qualquer religião, e pega trechos específicos ali, tira aquele trecho do contexto onde ele está, se atender ao interesse dele, e usa esse trecho para defender as suas próprias neuroses, a sua própria agressividade, a sua própria maldade interior. E justifica que isso seria o que a religião estaria dizendo. Olha bem que perigo. Então, quando nós percebemos essas questões, é importante olhar para esses indivíduos como indivíduos que estão transferindo determinadas raivas internas e colocando isso em nome da religião ou em nome de Deus, que é pior ainda. Bom, mas aí como sair disso? Como perceber, como não cair no pensamento fundamentalista? O que nós percebemos que é algo muito saudável que podemos fazer diariamente é fazer aquilo que o Dr. Augusto Cury, em seus livros, geralmente ele relata,
que é a mesa redonda do eu. O que é a mesa redonda do eu? É uma mesa imaginária. É colocar na mesa os nossos conceitos, os nossos valores e muitas vezes os nossos preconceitos, que nós não sabemos que são preconceitos, e diante desses conceitos, desses pensamentos, a gente criticá-los. Isso tudo dentro do palco da nossa própria mente. Criticar no sentido positivo, a crítica positiva. Fazer uma crítica em relação às nossas próprias crenças, nossos próprios conceitos e analisá-los para ver se eles são coerentes com a realidade ou não. Criticar, duvidar, será que isso realmente que eu acredito, que eu defendo, será que esse meu olhar é certo? Por exemplo, eu achar que uma outra raça é inferior à minha, será que isso é certo? Muitas vezes a pessoa faz isso inconscientemente, sem dúvida, sem questionar isso, sem analisar, mas acaba tendo posturas preconceituosas sem perceber. Será que esse meu olhar é correto? Então, nessa mesa do eu, o indivíduo ele passa a questionar de uma forma saudável e equilibrada os seus próprios conceitos de vida. Se o indivíduo faz isso periodicamente, ele vai realmente conservando aquilo que ele vê que é verdadeiro e descartando determinados padrões de pensamento que só vai levar ao sofrimento. Como assim aquilo que é verdadeiro? Existem princípios de vida que são verdadeiros. Existem princípios de vida que muitas vezes nós aprendemos com os nossos familiares que devemos conservar. Por exemplo, fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Isso é um princípio universal, um princípio que vale em todas as épocas, em todos os povos. Então tem alguns princípios que herdamos da nossa criação que eles são importantes, mas tem outros, tem alguns conceitos que são meramente conceitos humanos e que muitas vezes serviu para uma época, mas para outra época eles se tornam preconceitos, porque já não está de acordo com a mentalidade daquela geração. Então, separar o que são princípios de vida e o que são conceitos e preconceitos humanos se faz apenas através desse diálogo interior, desse caminho para o autoconhecimento. É se analisar, é todo dia parar e observar os padrões mentais. Muitas vezes nós repetimos determinados padrões mentais e nem percebemos que repetimos. Nós julgamos rapidamente pessoas e coisas, situações e nem percebemos. Muitas vezes nós temos dificuldades, meus amigos, em perceber, por exemplo, que todos nós somos irmãos. Independente da raça, se é preto, se é branco, se é parda, se é amarela, todos nós somos seres humanos, todos nós somos irmãos, todos nós temos potenciais. Às vezes nós temos dificuldades em perceber que indiferente da nacionalidade, se eu sou brasileiro, se eu sou chinês, se eu sou norte-americano, se eu sou europeu, se eu sou africano, todos nós pertencemos a uma mesma família, que é a família humana. E ao invés de construir muros, devemos construir pontes de diálogos. Às vezes temos dificuldade em perceber que todos estamos mesmo na mesma casa planetária. E se nós cortamos uma árvore aqui, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Se a gente não aprender a preservar o meio ambiente, a humanidade toda vai sofrer. Então o ser humano, às vezes, ele se coloca de forma muito pequena diante da vida, quando ele não percebe que todos nós estamos unidos numa mesma rede, todos nós pertencemos à mesma família humana. Então, culturalmente falando, a sociedade ela está evoluindo devagar nessa mentalidade. Ainda se tem muitos preconceitos. Preconceito contra as minorias, contra as mulheres, contra os homossexuais, contra negros, contra estrangeiros. E é importante que na evolução da consciência nós percebemos que só evolui quem quebra esses preconceitos.
quem consegue olhar realmente a humanidade toda com olhos de amor. Deus, no nosso conceito, é amor. Como cristãos, no Evangelho está que Deus é amor. Então nós consideramos que o amor ele sustenta tudo no universo. O amor de mãe, o amor de filho, o amor de irmão, seja qual amor for, é a própria energia do universo. E por que temos tanta dificuldade de amar aquele que é diferente? Então vai aí a dica de hoje, meus irmãos, que a gente possa sempre ter esse cuidado com a autoanálise, do caminho do autoconhecimento, analisar os padrões mentais que fazem a gente reagir de um jeito, reagir de outro, com agressividade, intempestivamente, perceber como estamos julgando o tempo todo, como que isso traz sofrimento para nós, porque quando nós aceitamos, não de uma forma comodista, mas aceitamos o mundo como ele é, nós vivemos de forma mais leve. E aquilo que dá para mudar, nós nos esforçamos para mudar. Aquilo que não dá, nós aceitamos. Que naquele momento a vida está se apresentando daquela forma. Então acreditamos que esse caminho da autoanálise, de parar todo dia, fazer uma meditação, olhar os padrões mentais, as emoções, sentir essa energia interna do corpo, se afastar um pouco do nosso excesso de pensamento e preocupação, e olhar mais de fora, de forma neutra, nos ajuda a desenvolver esse olhar mais amplo, que passa longe de qualquer tipo de fundamentalismo e passa a observar com universalismo, com uma visão universalista, as pessoas, as religiões, os movimentos sociais e perceber que todos nós estamos no mesmo barco. Um grande abraço a todos os irmãos, fiquem todos com Deus e muita paz.